Salve, salve, nação de brincantes! Tudo bem? Eu sou o professor Volney Paulo Guaranha, também conhecido na área da recreação como Tio Mexerica. Estou aqui no terceiro Com Recre, a convite do professor Pudim, para nós falarmos um pouquinho sobre a arte de envelhecer com a recreação. Não vou ficar me alongando, me apresentando, falar sobre o meu currículo, mas se você tiver curiosidade em saber quem sou eu, entra lá no meu Instagram, @volney.paulo, e lá na bio você vai descobrir o que eu já fiz, o que eu sou e para onde eu vou. Sem muitas delongas, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, a arte de envelhecer. Afinal, gente, todos nós iremos envelhecer um dia, né? Essa questão, esses estudos sobre a longevidade, ele está muito presente nos dias a dias. Então, a gente vai contextualizar a nossa aula, a nossa palestra, falar um pouquinho sobre os aspectos físicos, biológicos, sociais desse público e em específico a terceira idade. Vamos falar um pouquinho sobre essa nomenclatura e na sequência a gente vai aplicar alguns jogos, algumas técnicas para se trabalhar com esse nicho de mercado. Tá? Eu faço parte do programa da Idade Ativa já há 7 anos da Faculdade Unisal e trabalho com esse grupo já há um bom tempo em sala de aula dentro da faculdade. Antigamente a gente falava que a velhice chegava precocemente no nosso dia a dia. A expectativa de vida era aumentar paulatinamente a cada ano. Então a gente entende que ninguém envelhece, ninguém escapa do envelhecimento. Ele trata-se de um fenômeno individual e universal. A gente fala muito dessa palavrinha aí, a longevidade, a gente pode encarar que ela é a idade da reforma, é o momento da gente voltar a ser livre e disponível, A maioria das pessoas já estão aposentadas, não tem mais aquelas restrições de trabalhos financeiros, alguns têm para cuidar de netos, mas de filhos, das tarefas domésticas, mas o tempo livre dessas pessoas está maior, Mas não significa que essa liberdade ela venha estar associada com a ociosidade, com a desocupação. A gente precisa, na verdade, entender que esse grupo de segmento, de faixa etária, ela precisa criar centros de interesses, de repente grupos de leitura, grupo de jogos, de reuniões, oficinas, viagens, que entra o turismo também, que é muito importante para trabalhar os aspectos sociais, e por que não envelhecer com sabedoria através dos jogos e entretenimento? E é essa a proposta que a gente vem falar aqui com vocês. Se nós pegarmos a classificação da OMS, está chanfrado a palavra idoso para esse público. Eu gosto muito de usar, de repente, a palavra a terceira idade porque fica menos agressivo. O idoso, quando a gente trabalha, quando a gente fala, você está na fase do idoso, eles não gostam muito, Jamais você vai falar os velhinhos, ancião, senil, master. Talvez entre aí com uma parte mais acadêmica, tá? Então, a gente também tem uma outra nomenclatura que é a questão da melhor idade. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, melhor idade. Aí há contrapartidas, Há estudiosos que falam que a melhor idade pode ter sido na infância, na adolescência, Você não pode perguntar, se você perguntar para um idoso se está na fase da melhor idade, eles podem falar para vocês categoricamente que eles estão numa idade bacana, boa, diferente, que não seja, de repente, a melhor idade. Porque eles vão falar assim, mas como assim melhor idade? Hoje eu estou na fase do condor, dói aqui, dói ali, Então, alguns têm limitações funcionais, habilidades motoras. Então, a melhor idade, para a gente entender um pouquinho, ela veio dos estudos dos agentes de viagem, voltado para a relação do turismo. Tá? Os agentes de viagem, eles descobriram essa palavra, melhor idade, porque eles começaram a vender viagens, roteiros turísticos, colocando assim, viagens para a melhor idade, para trabalhar esse público. E aí, como questão de marketing, soou melhor essa nomenclatura, então eles começaram a perceber que a venda de viagens, de excursões,
para a melhor idade foi crescendo, foi aumentando. Então a gente trabalha muito também esse segmento, a gente tem faculdades da melhor idade, bancos da melhor idade, que também está associado ao público da terceira idade. Então eu gosto muito de trabalhar também essa ideia da terceira idade. Tá? Afinal, a gente sabe que a população com mais de 60 anos de idade dobrará, né? O ritmo do envelhecimento é cada vez muito mais rápido do que anos anteriores, né? E que nós estejamos preparados para que essa mudança demográfica iremos dar algumas dicas de como engajar, de como dopaminar o corpo dessas pessoas e experienciar momentos de muito entretenimento esse público. Através do quê? Dos jogos e brincadeiras da recreação. Então a gente precisa encarar a velhice, pessoal, de fase natural, né? Infelizmente, muitos ainda tendem a rejeitar a expressão, falam que a velhice está associada à doença, à solidão, à dependência, isolamento, né? Então a gente tem que promover isso, nós recreadores, nós facilitadores de jogos, a gente tem que trabalhar e fazer um trabalho seleto para esse grupo etário que usufrua desse ócio. Né? O Domênico De Masi fala muito sobre o ócio criativo, de nós propormos essa palavra, um entretenimento a esse grupo, né? Desde que se tenha essa questão do exercício do ócio criativo. Afinal, o futuro depende de quem exercitar essa ociosidade criativa, né? A gente fala assim também que dentro da prevenção de doenças e de retardar o envelhecimento, muitos temem, né, serem chamados, como eu falei, de velhos, essa palavra velhice, né? Aí a gente pode encontrar pessoas com 40 anos, com características de velho, e outras pessoas com 75 anos, pessoal, com características e vigor de uma pessoa de 50 e de uma pessoa de 18 anos. E eu tenho convicção de que isso acontece, né? Porque a gente pratica isso e a gente vê muito isso nas nossas salas de aula, né? Os jovens velhos, os idosos estão cada vez mais ativos, né? Então é uma idade ativa, tá? Então a gente fala agora um pouquinho sobre a questão dos jogos para a terceira idade. Como trabalhar essa questão da importância de trabalhar essa parte. Os idosos não precisam estar constantemente ativos, né? Seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eles precisam, velhice não é sinônimo de preguiça e limitação. Na verdade, eles precisam estar sim sempre ativos. Então, qualquer tipo de precaução, de promoção de saúde ao idoso, a gente tem esse favorecimento do potencial do nosso indivíduo, né? Na preservação de suas capacidades, prevenção de doenças crônicas degenerativas, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Afinal, podemos destacar que quando a pessoa joga, quando a pessoa brinca, altera suas emoções sociais, psicológicas, né? Nesse período, às vezes, de insegurança, de perda de motivação, de autodesvalorização, apatia, perda do trabalho, acaba também tendo mudança de rotina, um isolamento social, né? Então a gente tem que aproveitar esse aumento do tempo livre e fazer que os jogos, sejam eles físicos ou de raciocínio, que envolvam expressões corporais, atuam como conservação da sanidade mental, física e lúdica do idoso, tá? Então, uma das características que a gente fala, né, um dos objetivos que quando a gente atua com a questão de jogos, a gente pode estar estimulando a memória, desempenhando o desenvolvimento cognitivo e físico, ampliar o convívio social, atuar na concentração, na atenção e na percepção desse público, melhorar a qualidade de vida. Olha que bacana essa palavra agora aqui, essa característica. Prevenir doenças neurodegenerativas, né? É de suma importância a gente trabalhar, fazer com que as pessoas não fiquem mentalmente. Vai chegar uma hora que a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro, e o cérebro é um músculo. Ele atrofia com certo tempo, né? Com a idade cronológica. Se a gente não exercitar, ele vai ficando desgastado, né? Outra ideia que a gente pode falar sobre as características é dar autonomia e destreza nas atividades diárias que eles façam com
sabedoria, aumentar a massa muscular e óssea, porque também a gente vai tendo uma fragilidade nesse segmento, né, corporal, e reduzir doenças como depressão e ansiedade. Então, se você não anotou, volta o vídeo, pegue essas informações para que você trabalhe com o público da terceira idade. Vai ser de suma importância que você desenvolva essas características quando você aplica a questão dos jogos, né? E aí a gente faz assim uma breve explicação de que tipos de atividades a gente pode estar fazendo com eles, né? Alongamentos, danças circulares, danças sêniores, de salão, danças populares, regionais, né? Atividades aeróbicas, caminhadas, ginástica em geral. A gente pode usar os recursos do quebra-cabeça, palavras cruzadas, jogo dos 7 erros, cartas, damas, xadrez, dominó, jogos de tabuleiros em geral, jogos de memória, sudoku, jogos intergeracionais de trabalhar as famílias juntos, os netos, os sobrinhos, os filhos, né? A gente pode também lidar com jogos de dramatização, de representação, jogos sensoriais, afetivos, a importância também dos jogos cooperativos e também não podemos esquecer dos tecnológicos, né? Por que não lidar com uma realidade aumentada, aplicativos de músicas, né? Linguagens nas redes sociais, né? E também, gente, outro filão aí que veio pós a pandemia, os jogos à distância, os jogos online que a gente também permite e esquece de trabalhar com esse público, né? Então, acho que o grande desafio de nós, facilitadores, de nós, criadores, é que nós sejamos, sim, um estrategista em saber identificar os interesses desse seu público de mercado que você vai atuar, saber planejar as atividades que sejam motivantes e encantadoras para esse nicho de mercado, né? Sempre, sempre, sempre se preocupando com a integridade total dos seus brincantes e principalmente que o público participante sinta-se incluído na dinâmica, tá? Muitas vezes você tem que ter esse feeling, você tem que ter essa percepção, eles não estão interagindo, aquela atividade pode ser boa para um grupo, mas para o outro pode não ser tão boa assim, então a gente tem que ter esse recurso de estrategista de saber, opa, preciso parar essa atividade e jogar para uma outra atividade, né? E sempre, comumente, adaptando as atividades e adequando o ambiente que você for trabalhar com esse público, tá? Dando ênfase na segurança e na escolha dos materiais que você vai atuar. Então, gente, a gente fala muito nessa frase, gosto muito dessa frase que eu digo que a brincadeira nunca envelhece. Quanto mais se brinca durante a vida, menores são as chances de desenvolver uma doença crônica degenerativa. Já falei um pouquinho ali anteriormente, mas a ideia é essa, né? Se você nunca teve essa experiência de lidar com esse nicho de mercado, categoricamente eu falo que você está perdendo uns aninhos aí da sua vida. Ela renova as suas práticas, esse público reenergiza, revigora a sensibilidade, é uma energia que esse público traz que é diferente de outros públicos na recreação, do infantil, do adolescente, do adulto, né? Mas que você seja sempre gentil, hospitaleiro, simpático, sorriso no rosto, empático e trabalhar em cima da excelência. E por muitas vezes um pé de valsa, porque é um público que gosta de dançar, gosta de bailar, gosta de trabalhar as questões da música, da sonoridade, né? Então, o que a gente ganha quando a gente trabalha com esse público, né? Quais são os benefícios que a gente tem quando trabalha com esse público? A gente contribui para esse desenvolvimento integral da terceira idade, do brincante idoso, né? Olha aí essa palavrinha, brincante idoso, não soa tão legal para esse público, mas para nós, facilitadores e recreadores, a gente tem que também se adequar a essa nomenclatura. Permitir que essas pessoas, pessoal, pertençam a uma sociedade, tá? Estar inseridos, muitas vezes vem de um luto, vem de uma perda. Então, quando você faz uma viagem, quando você faz uma dinâmica, ela se sente inserido. Esse acolhimento é muito importante de chegar nesse grupo etário. Nós damos oportunidades para que eles descubram as suas capacidades pessoais. Muitas vezes tem até jogos que a gente faz que eles falam assim, nossa, nem sabia que eu conseguiria chegar na resolução de um problema, por exemplo, um detetive, né? É muito bacana isso.
conhecer novas pessoas e lugares, porque a gente trabalha com um segmento que eles gostam também de explorar o ambiente natural é muito bem-vindo para esse grupo. Realizar, com certeza, novas experiências e, como eu disse, a gente pode estimular encontros à natureza para esse grupo, né? Então, dicas para você. Agora eu vou falar um pouquinho sobre dicas como você, professor, facilitador ou até recreador, você precisa trabalhar com essa faixa etária. Então, dica número 1, procure falar pausadamente quantas vezes for necessário, tá? Não seja como eu, intenso, que falo, desembesto a falar e vou embora. Então a gente precisa trabalhar, exercitar isso, de falar um pouquinho com calma, valorizar o esforço motor e intelectual de cada um, né? Sempre elogiar aqueles que têm mais dificuldade, seja sempre paciente e compreensivo, tá? Por mais que uma pessoa não gosta, vire a cara para o jogo, seja paciente, né? A idade, eles têm uma certa limitação na paciência. Estude sobre o ritmo de vida dessa faixa etária, estuda quem são essas pessoas, né? Vai atrás, volta esse filme, veja novamente esse vídeo, pegue essas dicas, que são dicas de milhões para vocês, tá? Adaptar sempre os jogos, cuidar da segurança e da integridade deles e respeitar a individualidade e limitações de cada um, tá? Então a recreação aqui, gente, ela vem como somar as atividades para que a gente realmente faça a grande diferença na vida dos nossos brincantes, né? Enquanto podem ser que eles estejam no lazer, o indivíduo possui graus de liberdade de escolha. Ele pode aceitar a brincadeira ou não, né? A recreação, as atividades são naturalmente impulsionadas por motivos interiores, né? Seja no aspecto físico, psicológico ou social. Então, hashtag fica a dica. Se nós temos um tempo livre maior nessa faixa de idade, que outros períodos de vida, por que não exercitar a mente e o físico com jogos de entretenimento, né? São ótimos aliados, como eu já disse, para manter a saúde física, mental e espiritual. Então, bora a gente trabalhar a ginástica cerebral, né? O cérebro, ele atua como um músculo, tá? E como eu já falei anteriormente, se a gente não exercitar nosso cérebro, ele vai ficar atrofiado, a memória vai se perder. Então, os jogos, a recreação, elas aparecem como contribuição, minimização dessa perda progressiva e reversível de uma memória, por exemplo. Através de jogos cerebrais ou de neurobióticos, que é fazer aquela coisa diferente, fazer algo diferente, procura a gente também trabalhar isso no nosso público, né? São exercícios, por exemplo, de se trocar de luz apagada, escovar o dente, comer com a mão não dominante. São jogos neurobióticos que a gente faz justamente para ativar os lados do cérebro. O lado direito, que é o criativo, e o lado esquerdo, que é o lógico, né? A utilização de aumentar essa área. Então, os jogos, pessoal, eles atuam como exercícios cerebrais e cognitivos, quando aplicados de uma forma coerente, eficiente. Auxiliam no funcionamento da memória, num trabalho neural e estimulando cada vez mais a participação, tá? Dos nossos brincantes. Mas nem sempre é fácil convencer um idoso, o pessoal da terceira idade, a realizar uma intervenção lúdica, certo? O ideal é a gente transformar esses métodos de jogos em dinâmicas em um momento alegre, cativante, divertido e agradável. Evite, pessoal, fazer críticas quanto ao desempenho do brincante. Jamais faça isso, tá bom? Eles se ofendem sim, eles nem voltam mais, além de falar mal de você. Jogos de memórias são grandes aliados para o bem-estar do praticante da terceira idade. Fica a dica, comece com eles, jogos de memória. E para isso, a gente vai começar a falar sobre esses jogos de memórias. Vamos começar a trabalhar as ideias práticas. Lembram do jogo dos gênios, que era uma sequência lógica? A gente tem lá 4 cores, azul, vermelho, verde e amarelo. Então a gente pode colocar isso, a gente constrói, né? Pega um jogo para você e um jogo para os nossos brincantes. Se tivermos 20 brincantes, a gente coloca 20 componentes, 20 kits desses já montados. Então a ideia do jogo é realmente nós fazermos essa situação.
Enquanto eu coloco na parede, eu afixo na parede ou fixo no local, eu falo uma sequência. Eu gosto só da observação, então eu peço para eles olharem para mim e eles vão tocando. Então se eu toco lá no amarelo, eles vão lá, tocam no amarelo. Segunda rodada, eu toco no amarelo, toco no verde. E aí eles vão, os nossos brincantes vai lá no amarelo, no verde. Terceira rodada, amarelo, verde, volta para amarelo. Então, através da observação, eles têm que fazer no kit deles a mesma sequência. Então, eles têm que tocar. Tá? Se você tiver liberdade, vocês podem até fazer uma locomoção onde eles possam ir até um local e fazer esse movimento. Tá? Mas vocês também podem, através da discriminação auditiva, falar verde, amarelo, azul, azul. Então você pode criar. O que eu gosto muito de estratégia é que quando eles terminam essa atividade, eles replicam para os amigos. Então começa comigo, com o recreador, e depois eles façam esse jogo trabalhando esse conceito individual, onde em dupla, em trios, eles acabam fazendo essa dinâmica, tá certo? Tem essa atividade também, que é muito parecida, que é o tac, tec, tique, toque e tuque. Que aí você também coloca as palavrinhas, né? Eu até fiz essa atividade em um ambiente virtual, onde na pandemia eu dava aula para eles e eles tinham que escrever tac, tec, tic, toque, tuque. E eu falava um ritmo, eu ficava tic, tac, tec. E aí eles tinham que colocar a mão tic, tac, tec. Tic-tuc-tuc, e eles tinham que colocar tic-tuc-tuc, né? E nós podemos também explorar isso para as habilidades pedais, nos pés. Então, eles sentados, a gente coloca os cartõezinhos que estão aqui, confecciona esses cartõezinhos, e você, através de um ritmo, tic-tic-tac, aí eles têm que colocar com o pé, tic-tic-tac. Tá? Então são atividades que a gente trabalha essa questão da memória, que eu disse para vocês, comecem com elas. Tem uma atividade que eu sou apaixonado, que é a atividade do saco surpresa. Então você coloca aqui dentro do saco surpresa jogos, né, que vocês tenham aqui, um saco com vários objetos, geralmente mulheres, bolsas, você pode pegar as bolsas e permitir eles trabalharem em cima da que tem na bolsa, mas você já leva pronto. Planejamento. E aí você começa a mostrar o que tem dentro da sua sacola. Ah, e uma régua, olha essa régua de fazer figuras geométricas. O que nós temos aqui? Nós temos um joguinho, aquele joguinho Aquaplay, que brinca, que a criança adora, que a terceira idade também pode brincar e trabalhar os jogos neurais. Temos aqui uma bola do mundo, que tem o mapa mundi. Temos o que mais? Ah, temos o livro do menino maluquinho. Olha que bacana, pessoal. E aqui eu abri a página número 47, que está aqui, e ela fala assim: quanto mais deixava ele criar, mais o menino inventava. Vestia o doutor Silvana, com óculos de aro grosso e jeito de maluquinho. Então é uma parte do livro que está aqui, né? Temos o que mais aqui? Olha, pessoal, eu trouxe aqui um Discman. Será que vocês têm ainda um CD para a gente poder colocar no Discman? E aí a história do saco surpresa, que eu gosto, não é para eles fazerem um jogo da memória, escrevendo as palavrinhas, os objetos que tinha. Eu gosto de contextualizar, eu gosto de contar a história de cada objeto que eu falo, e chego para vocês e falo assim, vamos ver se vocês estão espertos agora, galera aí que tá. Não volta o vídeo desse momento. Qual foi o objeto azul que eu mostrei? Totalmente azul. E aí vocês vão ter que responder. Os brincantes da terceira idade vão ter que responder que o objeto totalmente azul era a régua que foi mostrada. Quer ver uma outra coisa que a gente pode falar? Qual foi o número da página que eu li do livro do menino maluquinho? Tá certo? E aí você conta uma história através dos objetos que você tem. Você podia pegar aqui no mapa e falar assim, quando eu for viajar, eu vou viajar aqui para a Índia, então mostra onde que fica a Índia. E vocês vão trabalhando essa ideia dos objetos que vocês têm dentro de um saco surpresa. Tem um jogo muito bacana que a gente pode trabalhar, e eles adoram trabalhar com músicas, que é dos paninhos, dos tecidos. Então você pega aqui com os nossos brincantes, constrói aqui com eles, pode ser retalhos mesmo, e coloca uma música, que eles amam música, vocês têm que trabalhar em cima dos recursos
audiovisuais que eles têm, né, da sonoridade, e aí você pede para brincar. Primeiro explorar o material, o tecido, para eles jogarem, mexerem, fazerem várias evoluções com o retalho que nós temos, tá? E pede para eles fazerem portinhas, janelinhas. Então eu fiz uma portinha aqui, eu tenho que passar o meu tecido entre a portinha, eu tenho que fazer com que ele passe. E em dupla a gente consegue trabalhar muito bem isso. Uma pessoa vai criando várias portinhas, o corpo inteiro, usar as pernas, os membros inferiores, também é muito bacana. E através de um fundo musical, onde faça com que a motivação vire. Então é passar os paninhos através da música, da sonoridade, através dessas portinhas, dessas janelinhas que eles fazem com o próprio corpo. Tá? Trabalhando também a questão da música, é muito legal aquele jogo do telefone sem fio com expressão corporal. É um jogo que a gente coloca uma fila indiana, coloca uma música super alto astral, e aí a gente pede para que o último brincante da fila faça um movimento, uma coreografia simples. Então bate palma, mão na cabeça, mão na bochecha. Tá bom? Aí ela toca no ombro do colega da frente, tá todo mundo virado para frente. Ela toca no ombro do colega da frente, essa pessoa vira para trás e vê essa coreografia. Palma, cabeça, bochecha. Se ela lembrou, exercitando novamente a memória, ela vai repassar o mesmo movimento para outro, até que chegue na primeira e mostra qual foi o movimento feito. Então a gente trabalha com música que mesmo que aqueles que estão esperando a atividade, eles estão indiretamente envolvidos com a música porque eles acabam dançando, tá certo? Tem uma atividade que é muito gostosa, que eu adoro trabalhar com eles, que trabalha questões afetivas sociais, é a do chapéu. Eu levo vários chapéus para eles, né, vestirem, colocar, e peço para eles falarem alguma coisa, alguma experiência do que nunca tinha contado ou que gostaria de compartilhar, através de algum chapéu que lembre de alguma história. Então, gente, vem histórias incríveis, emotivas, muitos dão risada também, ao mesmo tempo muitos falam de coisas que a gente nos faz nos sensibilizar, nos faz acreditar que a gente realmente está num lugar ideal, trabalhando e fazendo com que eles se sintam realmente inseridos, né? Uma outra atividade muito bacana é a do bigode maluco, também a gente envolve música. A gente pega um cordãozinho, coloca aqui no beijo e pede para eles se movimentarem. E dentro dessa movimentação, que não precisa estar totalmente em pé, eles podem estar sentados mesmo dentro da limitação, eles brincam dentro desse jogo, tá? Então, gente, para nós finalizarmos aqui o nosso encontro, a gente tem que entender que um bom entretenimento precisa proporcionar uma vida mais harmoniosa, principalmente para esse público, né, para a terceira idade, atrativa e com dinâmicas, desde que envolva realmente a participação de todos, valorizando a capacidade, os saberes e a própria cultura do idoso, né? Foi-se o tempo, gente, que o bingo era a dinâmica principal para esse público. Foi-se o tempo. Fica o convite para nós levantarmos aqui da cadeira e praticar atividades recreativas para o desenvolvimento do intelecto e intercâmbio cultural e social deste público. E por fim, para nós terminarmos aqui com uma frase, né, com um pensamento, nosso encontro nessa palestra A Arte de Envelhecer com a Recreação, que nós envelhecemos com maestria e sabedoria. Por mais idosos ativos na aplicabilidade de estar presente e ser presente, que sejamos referências e inspirações na arte de encantar outras gerações, envelhecer com saúde e garantia de um amanhã mais leve. Fico aqui, encerro essa palestra com abraços lúdicos e peço que vocês repliquem essas atividades, trabalhem com esse público, vocês com certeza vão se encantar. Um grande beijo, professor Ronei Paulo Guaranha, no terceiro com Recreio. Até mais.